Olá, meu grupo vai falar sobre a inteligência e suas alterações. Para começo de conversa, o que é inteligência? Na verdade, a inteligência ela não é conceituável, porque a inteligência não é uma função material, a inteligência ela não é delimitável e é independente. Então, não existe um conceito fixo sobre o que é a inteligência. Até o David Shresley, criador do teste de quantificação de inteligência em crianças e adultos, quando questionado sobre o que é essa inteligência que ele mede, ele respondeu: ora, a inteligência é o que meus testes medem. Então, nem ele conseguiu descrever o que é a inteligência. E de onde vem a inteligência? A inteligência, para chegar nesse ponto, a gente vai dividir em 4 períodos. O período sensório-motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Nesse período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos de idade, a criança ela desenvolve as habilidades motoras e sensórias, como o nome diz. E ela vai mais por imitação. Então, o que ela vê, ela faz, ela só repete. E na capacidade dela, é uma criança mais egocêntrica, porque tudo que ela vê, tudo que ela sabe é nela. Ela não entende o mundo exterior a ela. Passando disso para o período pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos de idade, a pessoa, o indivíduo, começa a desenvolver as habilidades interpessoais. Então, ele vai aprender a partir de brincadeiras, geralmente, sentimentos, as relações mesmo. Ele vai desenvolver as relações interpessoais. E a partir disso, começar a entender melhor o mundo. Desenvolvendo também o semilógico, que é uma capacidade dele, não é a lógica completa, é uma semilógica. Ele desenvolve mais o qualitativo e não o quantitativo. O período operatório concreto vai ser aquele período que compreende entre os 7 aos 12 anos de idade, em que a criança vai começar o seu desenvolvimento lógico, principalmente em questão de números. Vai começar a se relacionar com outras pessoas, por isso é muito importante passar essa fase dentro do ambiente escolar, porque a criança vai estar interagindo com crianças da mesma idade. Com o passar do tempo, essa criança vai crescer e vai passar para o período operatório formal, que é um período que compreende entre os 12 aos 16 anos de idade, né? A criança, o adolescente já vai ter o seu pensamento crítico, já vai começar a pensar em si mesmo, aquela fase meio adulta, né? Vai começar a gerar hipóteses, será que eu tô certo, será que eu tô errado, será que aquilo que ela tá fazendo para mim é certo para mim, é bom para mim? Vai começar esse pensamento. E esse desenvolvimento dessa inteligência é gradual, com o tempo ela vai desenvolvendo. Há 2 fatores que alteram. O primeiro é o fator genético, e o fator que eu falo de acompanhamento, que é muito importante que a criança ou adolescente sejam acompanhados durante o desenvolvimento para que os profissionais ou as próprias pessoas que estejam com ela passam atividades para elas que possam estimular esse aumento cognitivo, essa inteligência em si, para que ela consiga alcançar essa inteligência total, né? Falando de inteligência, eu vou entrar e falar um pouquinho sobre os tipos de inteligência. Em 1960, autores e pesquisadores da época, eles disseram que só existia, eles formularam uma única inteligência, que era chamada de inteligência geral, né? Só lá não só existia uma. Com o passar dos anos, outros pesquisadores viram a necessidade de dividir essas inteligências. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é a inteligência social. É quando o indivíduo ele é muito reflexivo e ele tem um pensamento muito lógico. Então, ele, no ambiente que ele convive, seja ele trabalho ou escola, ele sempre vai querer ter um objetivo para alcançar, alguma meta. A inteligência emocional é aquele indivíduo que possui esse tipo de inteligência, a própria palavra já diz, lado emocional. Então, ele vai conseguir muito resolver conflitos, vai conseguir julgar se aquilo está certo ou errado, porque ele visa muito o lado emocional. Já a inteligência interpessoal é a junção das duas inteligências, tanto a emocional quanto a social.
Geralmente, indivíduos que possuem esse tipo de inteligência, eles vão conseguir, eles vão focar sua inteligência num só fator, por exemplo, números. Então, ele é muito bom com números. O retardo mental é a condição de desenvolvimento interrompido das capacidades mentais, que compromete as habilidades cognitivas, incluem aptidões intelectuais e a linguagem e a capacidade de adaptar-se socialmente. O retardo mental em adultos, ele é caracterizado pela presença de inúmeras limitações em áreas de linguagem, comunicação, de autocuidado, de higiene, saúde. Também interfere na capacidade de alcançar metas e objetivos. O QI de um indivíduo com retardo mental é abaixo de 70. Oi, eu vou finalizar falando sobre os tipos de retardos. E retardo leve, né, antigamente chamado de oligofrenia, era considerado, de acordo com a avaliação, de crianças de 9 a 12 anos. E segundo a OMS, as características dessas pessoas eram que na infância, né, por ser leve, mesmo que na infância elas tinham um problema, né, para adquirir a fala, com o decorrer do tempo não tem, né, esses tipos de pessoas não têm esse tipo de problema. Independentemente da relação, eles são independentes, né, na relação dos cuidados pessoais, eles conseguem andar, falar, não tem um tipo de problema, né? O problema futuro que a OMS fala é com a relação depois que esse tipo de pessoa casa, né? Porque tem uma forma imatura de lidar com os filhos, problemas emocionais, né? Tem um problema também em interpretação, né? Tanto na escrita quanto na leitura, mas nada que impeça dessas pessoas elas aprenderem. Bom, e tem um método que o profissional de saúde pode fazer para a identificação desse tipo de paciente, que é o método de Kent, ou Kant, não sei como fala, o Wilson, que o Wilson já vai falar dos métodos matemáticos. Você pode perguntar para o paciente quanto que é 2 vezes 2, 4 vezes 4, essas contas básicas. E Kent já vai falar sobre você perguntar para o paciente conhecimentos gerais básicos, por exemplo, qual é o nome da mãe, nome do pai, conta, essas coisas muito básicas, e você soma tudo e tem uma pontuação para você fazer o diagnóstico. Já o retardo mental moderado, ele tem como sinônimo de oligofrenia moderada, né? Vai falar que atinge basicamente 10% dos pacientes com retardo mental e tem a característica um pouco mais agressiva quanto ao leve, né? Que a paciente é considerado como uma criança de 6 a 9 anos, desculpa. E assim, as características já são um pouco mais agressivas, como eu disse, porque o paciente ele já vai ter uma dificuldade muito maior na sua infância, né? Tanto na aquisição escolar, muito mais limitada e, por exemplo, vai precisar de uma ajuda de um profissional, tanto de alguns serviços que vai prestar, e esses pacientes, eles estão assim, tem algum problema, né? Algum pouco de dificuldade em socializar, mas que não impede a socialização, sabe? A pessoa já consegue socializar, ela consegue ainda ter amizade, essas coisas assim, não tem um tanto problema. Já o retardo mental grave, né, na avaliação, é considerado como uma criança de 3 a 6 anos, ou seja, vem uma questão mais grave quanto a pessoa já é debilitada, tanto na questão física quanto na questão neuropsicológica. Né? Os profissionais eles vão falar que o retardo mental grave ele tem umas características do autismo, né? Não total, mas tem algumas características do autismo. E esses pacientes, eles já se autoagridem, como bater a cabeça na parede, colocar literalmente a mão no olho. E tem uma hiperatividade muito grave, né? Eu estava lendo também as questões de antigamente, quanto que esses pacientes sofriam. Principalmente na época da eugenia, se alguém vai falar. E nessa época, era considerado essas pessoas que tinham esse tipo de doença como um problema já da época, né, como um problema da época da criação.
Então, muitos já morreram por isso, porque eles se autodiagnosticavam tanto as pessoas como eram, na época, negros, e quanto as pessoas com esse tipo de problema, que era um problema na evolução humana.